Pessoal, e assim, é polêmico, papo reto. Por que é polêmico? Porque muitas das vezes a igreja andou em lugares escuros. Ela caminhava, mas ela não tinha entendimento. E hoje nós vamos caminhar diante de um entendimento, né? Eu vou dizer uma coisa, começando aqui, aquilo que o apóstolo vai falar. Paulo diz: tudo vos é, porém nem tudo vos... Vou dizer de novo, preste atenção. Tudo vos é, porém nem tudo vos... Então nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos primeiro abordar músicas do mundo, piercings e depois tatuagens. Mas antes, irmãos, eu queria falar para vocês. É um prazer para a Igreja Apostólica Pentecostal da Vitória receber vocês, para tirar as dúvidas, né? Papo Reto tem sido sempre uma bênção. O pessoal gosta de conversar, de perguntar. É uma bênção, eu fico feliz com isso. Nossa irmã Samara, a segunda vez que participa do nosso Papo Reto, né? E é uma honra ter vocês aqui. É uma honra ter o irmão Flúvio aqui com a sua igreja. Nós vamos fazer um papo reto ainda com vocês. Quero sentar pastores aqui para debater temas grandiosos, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês que nós estaremos ao vivo no Facebook, né? Nosso último papo reto teve milhares de visualizações, vários comentários a favor, contra, gente criticando. Irmão, é bênção, irmão. Eu quero que o pessoal exponha o que pensa mesmo. Nós estamos aqui para te ouvir e você para nos ouvir. Irmão, e você pode fazer perguntas em todos os temas, não tem problema. Então, eu vou começar conversando, eu vou começar interrogando. Ah, e outra coisa, irmãos, nós temos aqui o nosso apóstolo e a nossa... Ó, não é apostila não, pastora. E a nossa pastora. É mulher do apóstolo, é apostila, não é? Ela não é apóstola, né? Tá certo. Então nós temos o nosso pastor e a nossa pastora. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a pastora, irmão, pode. Ela vai ficar com vergonha, mas ela vai ter que responder você. Você pode falar: eu queria perguntar para a pastora Cristina. Então pergunte para ela. Ela vai falar: amém, querido. Em nome de Jesus. É a nossa pastora. Irmão, ela é doce. Ela é uma bênção. Então ela vai te responder em nome de Jesus. Mas se você quiser perguntar para o nosso apóstolo, você pode perguntar também. E apóstolo Ronan Ciribelli. Só agradecer ao presbítero missionário Rogério, da nossa igreja. Ele largou tudo para estar aqui hoje, até o trabalho. Obrigado, viu, Rogério? Você mora aqui com a gente. Por isso, Cláudio, eu não vou falar porque já sabe, né? Já está com pergunta ali na cabeça dele engatilhado. E outra coisa, o irmão Rogério, irmãos, tem nos ajudado também. Sempre que ele pode, nos ajuda. Né, hoje nós vamos lanchar porque nós temos a ajuda desse irmão abençoado em nome de Jesus. É um irmão que sempre nos ajuda, tem entendido o que é reino de Deus, o que é estar junto. Eu glorifico a Deus pela sua vida, viu, irmão? Obrigado, obrigado. Agora, apóstolo Ronan, fala que eu te escuto. Eu agora estou na condição de entrevistador e representando a igreja, eu queria perguntar para o senhor: qual a posição do Senhor e da igreja diante do tema músicas do mundo? O que o senhor tem para falar para nós? É pecado ouvir música do mundo? Não pode ouvir? Por exemplo, eu estou trabalhando e no meu trabalho toca música do mundo. Como é que é isso? O que o senhor tem para falar para nós? Primeiramente, deixa eu te falar uma coisa. Emília, a pergunta é sua, mas vale para todos. Por favor, todos escutem, viu? A gente está vivendo nos últimos tempos uma atmosfera de adoração tão grande que, sinceramente, eu não vejo lugar nenhum, mas nenhum mesmo, para outro tipo de música que não seja música de louvor a Deus na minha vida, no meu coração. Eu não vejo. E a própria pergunta já diz tudo: é pecado ouvir música do mundo? Se é do mundo, é porque é do mundo. Aí você fala assim: não, pastor, mas a gente vive no mundo, mas o mundo não vive em nós. Então, irmãos, vocês sabem que eu não preparo mensagem quando eu vou pregar. Mas é que eu não estou pregando, é que eu vou responder pergunta. Então eu tive que vir preparado com alguns versículos, que eu não tenho memória fotográfica, né? Para lembrar de todos. Então eu posso te responder essa pergunta com alguns textos bíblicos pequenos, para não fugir. Então,
Eu não acredito, por favor, gente, né? Quanto mais quieto esse cara, melhor. Eu não vejo motivo nenhum para uma igreja que quer entrar no céu ficar empolgado ainda com música do mundo, porque você não pertence a esse mundo. Você mora aqui, mas você não pertence a essa terra. Então, existe aquela pergunta assim, não, pastor, mas a música que eu escutei lá do, vamos supor, do Roberto Carlos, ela até fala de Deus. Falar de Deus não quer dizer que é dele. Falar de Deus, se você for num centro de macumba, eles falam também, só que de um pseudo-Deus. Ah, mas tem música aí do fulano de tal, que ele até faz uma oração do Pai Nosso antes, mas se você for olhar a vida dele, ele canta música que toca o coração do povo. A gente já na hora de cantar o que toca o coração de Deus. Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos canta música romântica, eu sei disso. Canta música que fala Jesus Cristo, eu isso. O que quer dizer? Não quer dizer nada. Quer dizer que ele mesmo confessou em programa nacional de televisão que ele é católico, mas ele é mais espírito que ele é católico, e não sai do centro de Umbanda, de Candomblé, e todas as músicas dele é consagrada aos encostos, assim como da Ivete Sangalo, da Cláudia Leite e um outro aí daquele programa The Voice, Carlinhos Brau. A maioria dessas músicas tudo consagrada. Então, quando fala música do mundo, eu sou totalmente contra. Eu acho que não precisa disso. Nós temos um repertório de louvor para dar para Jesus, que é muito mais importante. Entrar na atmosfera, no clima da adoração, porque não tem necessidade. Por que você vai cantar Roberto Carlos se você tem uma Cassiane para cantar com muito louvor? Por que você vai cantar Chitãozinho Chororó? Negócio de fio de cabelo, fio da barba. Se você tem alguém para dizer assim, cantar para ele, Jesus Cristo, eu te amo. E sem por que falar que música do mundo é só para entristecer mais seu coração, te fazer lembrar o passado. É música que fala de marido traiu a mulher, mulher que traiu o marido, música de corno, enfim, é uma bagunça. Mas tem como se achar lá? Para não falar que a gente está sendo antibíblico, eu quero só separar alguns versículos. Abra aí primeiro, irmão. Evangelho de João 17, 14. Vê lá no telão. Seja um pouquinho assim, se quiser encontrar na Bíblia, só para dar uma pincelada. Senão não tem jeito da gente... Olha lá. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Continuando, 14 ao 17. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Continuando. Não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-vos na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Abra lá agora, ô irmão. Você está com a mão na massa aí? 1 João, agora não é Evangelho não. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Para você ver se eu tenho ou não razão de achar que música do mundo, por mais que fale de Deus, por mais que fale de romantismo, eu não aconselho, isso traz problema. Não ameis o mundo e nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Acho que já resume muita coisa, né? Mas só para falar que eu não estou sendo radical, abra aí também Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. É isso mesmo? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu entendo que o duplo ânimo é aquela pessoa que tem aquela... Ela gosta do que é de Deus, mas também ela gosta do que é do mundo. Então está dizendo ali, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, purificai os vossos corações, porque Deus não quer que você sirva a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou serve ao diabo.
Eu acredito que a mesma fonte que sai água doce, não pode sair água salgada. A mesma boca que adora o nome do Senhor, não pode ser a mesma boca que fica cantando música do mundo por aí, porque isso aí não traz edificação para ninguém. Você pode aplaudir Jesus por essa resposta? Às vezes alguém tem, né? Outra coisa, antes de eu passar para as perguntas, ainda sobre o tema músicas do mundo. Existe uma música que está sendo, né, um ícone agora na geração jovem. É uma música, é um funk, né, que tem tocado nas escolas. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa música. O que o senhor acha? É uma música que até alguns jovens da igreja eu já ouvi ouvindo. Eu queria que o senhor falasse a respeito. Eu não sei se o senhor conhece, é uma música que diz que o meu pai te ama. É meu pai te ama, que vocês estão rindo aí, gente, né? Não sei que música é essa. Então, o que o senhor acha? Essa música, ela traz edificação para os jovens? Mas senhor... converte alguém? Essa música, ela... Não, está sendo tocado nas escolas, sim, os jovens do mundo. Sim. Mas está gerando vidas para Jesus? Não. Então, porque tudo na minha... Eu tenho essa opinião. Tudo que vem de Deus, ele tem um objetivo: gerar vidas, gerar almas. Pode estar cantando na escola e tudo, o mundo inteiro está cantando, mas não está ganhando ninguém. Para mim não serve. Aleluia, glória a Deus. Desculpa, mas é a minha posição. Irmão, o negócio aqui é polêmico, irmão, não fica assustado não. Papo reto é direto. Irmãos, nós já vamos começar com as perguntas. Eu queria que os irmãos preparassem. Deixa eu explicar como é que nós vamos fazer. Nosso irmão Gabriel, aquele rapaz ali que vocês que tá apoio, ele está com o microfone na mão. Você tem alguma pergunta para fazer sobre o tema música do mundo? Você vai levantar a mão agora e o Gabriel vai levantar a mão, não é para mim não, é pro Gabriel. E o Gabriel vai ver quem levantou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e ele vai até você e você vai fazer a sua pergunta. Não fique com vergonha, você é livre para perguntar o que você quiser, né? Vamos supor, eu gosto de ouvir música do Tião Carreiro e Pardinha, como é que é? Não é Sardinha não, como é que é? Gosto de ouvir música sertaneja, romântica. Posso ir em festa, como é que é, sertaneja? Não pergunta, não tem vergonha. Falou sobre músicas, se é pecado cantar música gospel, de forró, de funk, mas é gospel, é evangélico. Qual esse negócio de ritmo, qual ritmo que pode, qual ritmo que não pode. Deixa eu só relembrar um negócio aqui, sobre ainda nesse tema aí das músicas. Não, as músicas que falam de Deus, que são até feitas por cantores gospel, que tá cantando nas escolas, em qualquer lugar. Deixa eu explicar uma coisa, gente. A gente não pode querer mundanizar as coisas de Deus demais, e nem de menos, não pode mundanizar. Não adianta as pessoas que não são crentes, que não são cristãs, ouvirem os nossos hinos, mas não querer se converter à nossa fé. É igual quando saiu aquela música do Regis Danese, como Zaqueu. O mundo inteiro cantou aquela música, gente que não é crente. Muita gente converteu, mas muita gente só cantou porque achou bonito. Mas não quis se converter à fé verdadeira. A música é linda, a gente canta aqui na igreja, vamos continuar cantando. Mas precisa que tenha um mover do Espírito Santo. Porque muitos querem ouvir as nossas músicas, acham as músicas gospel evangélica bonita, mas na hora do vamos ver, de converter a nossa fé, não querem. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco cauteloso, levar o negócio mais pro nível da adoração, do canto, né? Vamos falar de próximas. Alguém tem alguma pergunta para queria fazer? Tem alguém que queria fazer alguma pergunta? Não fique com vergonha, pode fazer sobre o tema. Olha lá, ó. Fica atento aí, Gabriel. Olha para todos os lados. Vamos ouvir então a nossa irmã Rosana. O tema agora é músicas do mundo. Irmã Rosana, pode fazer a sua pergunta. Pronto, tá saindo. Amém. Eu cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, apóstolo. Eu quero que você fale na sua opinião. Quem eu sou diante de Deus? Cristão ou hipócrita? Aqui na igreja eu adoro, eu choro, eu me derramo. Mas a partir do momento que eu saio daquela porta ali, se uma música do mundo, do meu passado, volta, eu já começo a me lembrar, eu esqueço dos meus princípios. Quem eu sou, na sua opinião, diante de Deus? Eu acho que essa pergunta, quem tem que responder ela é a própria pessoa. Ela tem que se fazer essa pergunta. Você mesmo já acabou de responder. Quem eu sou?
hipócrita ao ponto de adorar a Deus aqui e adorar o mundo lá fora, você mesmo já deu um nome para sua pergunta, isso chama-se hipocrisia ou falta de conversão direito. Porque uma pessoa verdadeiramente convertida, ela mergulha tanto nas coisas de Deus que as coisas do mundo não têm valor para ela. A única coisa que ela quer do mundo, sabe o que quer? É ganhar as almas de lá e trazer para cá. Boa pergunta da nossa irmã Rosana, parabéns, Rosana. Nosso irmão Kid quer fazer uma pergunta? Vamos lá, irmão Kid está com a palavra. Levanta o pininho do microfone, vê se está levantado. Pode fazer a pergunta. Aleluia. A paz do Senhor. Apóstolo, certo dia eu estava conversando com uma irmã e ela estava ouvindo uma música do mundo. Eu falei para ela assim, ó, você sendo cristão, você ouvindo esse tipo de música, ela virou para mim e falou assim, não, mas eu não deixo entrar no meu coração. E o que o senhor acha disso? Você tá falando sério? Ih, rapaz. O ouvido, ele já é um canal para que aquilo que a gente ouve desça para cá. Existem muitas pessoas que fazem essa pergunta. Eu estou escutando, mas não está entrando no meu coração. Então escutar para quê? Eu vou escutar um trem que não vai entrar aqui dentro? Então, continuo dizendo, é preferível você escutar um hino, cantar um hino, ouvir um hino que entra no coração, porque aí já é perda de tempo. Além dela estar escutando, a falando que está entrando. Você sabe o que eu acho que é isso aí? Com sinceridade, desculpa de quem gosta de umas musiquinhas aí, já é crente e fala que não vai entrar, porque no fundo acaba entrando. Vamos lá, agora o nosso irmão Flúvio quer fazer uma pergunta. Passou. Pode fazer. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Após prazer imenso estar aqui. Prazer, pastor. E eu quero fazer uma pergunta que vai direcionar mais para as crianças em si. O que o senhor acha a respeito desses programas, tipo Cúmplices de um Resgate, onde são lançadas canções ali que eu sou muito atento em casa? O que as meninas estão assistindo na televisão, eu sempre fico muito atento e às vezes vejo mensagem subliminar. Mas quando a gente às vezes vai falar, às vezes a gente não é bem compreendido. O que o senhor acha a respeito dessas canções que não fala nem de Deus e que também não fala das coisas do mundo? O Cúmplices de um Resgate É no SBT, é uma novela infantil do SBT. Entendi, deixa eu explicar. Eu vejo isso com os seguintes olhos: cautela, porque às vezes aquilo que a gente pensa que é bom é ruim, às vezes aquilo que a gente pensa que é ruim é bom. Eu não vejo ainda as nossas crianças, no momento, a nossa geração, preparada para esse tipo de coisa. Eu ainda acho que tem coisa mais edificante que pode dar para elas. A gente pode preparar as nossas crianças para a vida, para o mundo, para as perseguições, ainda mais elas que são evangélicas, que elas vão receber no futuro. Mas eu acho que nada melhor do que o próprio pai, antes de deixar a criança assistir, ele peneirar, ver como que aquilo vai cair no coração dela, se aquilo não vai cair muito mais mundanizado do que biblicalizado, entendeu? Então o pai, antes de deixar as crianças pequenininhas ouvir, ele mesmo ouve, discerne, pede direção do Espírito e vai ver se ela pode ouvir ou não. Mas eu sou muito cauteloso com isso. Não quer dizer que é proibido não, viu? Mas eu sou cauteloso. E assim, nós vamos continuar com as perguntas. Apóstolo, é tão interessante, porque a Bíblia diz no livro de Salmos, Salmo de número 115, né? Vou até ler rapidinho aqui a respeito de música, que diz o seguinte, ó: tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Né? Por que Deus gosta que você o adore? Porque toda vez que você adora a Deus, você louva o Senhor, você torna semelhante àquele que você adora. Um exemplo disso, quando você vai num show, né, do Gustavo Lima, você vê que todo mundo às vezes usa o cabelo do Gustavo Lima, a barba do Gustavo Lima. Eu queria falar Gustavo Lima, não, é o Luan Santana. Tá com aquele rabinho, não tá? Wesley Safadão. Então, o que acontece? Os fãs dele, de tanto ouvirem ele, apóstolo,
eles se tornam parecidos com ele. Então a palavra declara isso no livro de Salmos, que você se torna semelhante àquilo que você adora. Então se você adora uma música que fala muito de coisas almáticas, você se torna almático, né? O que o senhor tem para falar a respeito disso aí? Então, é aquela questão, além de a pessoa que faz uma coisa dessa, vai num show desse, e ela tem esse tipo de pessoa como fã, ela já está partindo até pro lado da idolatria, porque idolatria não é só a gente adorar a imagem. Idolatria é a pessoa adorar também ídolos e também adorar a si mesmo. Aí é uma coisa até pior do que a idolatria. Eu sou contra, logicamente. Eu sou contra. Por quê? Porque você vai num show, você quer usar o cabelo por causa dele. Você quer usar a barba por causa dele. A idolatria ela é ruim até dentro da igreja. Porque às vezes você quer ser daquele jeito porque aquela irmã é daquele jeito. Acaba sendo uma forma também de a gente mundanizar a própria vida. Então eu já sou contra o cristão ir em shows do mundo, porque devido o que eu acabei de explicar aqui, eu tenho até mais versículos, mas não dá tempo. É igual diz a palavra, quando o diabo foi no deserto tentar Jesus, na última tentação o diabo tentou Jesus com o dinheiro e falou assim: se você me prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei tudo o que você quiser. E o Senhor Jesus derrotou o diabo ali dizendo: vai-te, Satanás, porque aí está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então eu sou extremamente contra você ter fã, não só fã do mundo, e sem precisar nem falar, mas às vezes até fã da área gospel. Você pode admirar um cantor gospel, mas você não pode falar: esse aqui é o meu fã, esse aqui é o cara, esse aqui é... Não existe isso. Nós só temos um ídolo que se chama-se Jesus Cristo. Ponto final. Aleluia. Próxima pergunta, em nome de Jesus. A paz do Senhor, apóstolo. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho algumas amigas que são de um outro ministério, que não é necessário citar o nome aqui. E esse ministério, ele permite músicas mundanas dentro assim, não dentro da igreja, mas permite que elas escutem música mundana. Eles têm uma rádio, e nessa rádio eles tocam música mundana. Sei. E eu queria saber o que o senhor me fala sobre isso. Eu sei, em partes eu sei, mas eu estou perguntando mais para que assim, alguém venha ouvir, alguém que tenha ouvido, ou que alguém que não concorda, que pensa ou que concorda com isso, venha estar falando. Eu queria que o senhor me falasse sobre isso. Suas amigas são de outro ministério que nas rádios deles tocam essas músicas. Nas rádios tocam, na igreja, assim, elas permitem ouvir música mundana, e eu queria que o senhor me falasse o que você acha sobre isso. Deixa eu te explicar. A primeira coisa é o seguinte: é lógico que ninguém é obrigado a interpretar a Bíblia igual a mim. Cada um interpreta como quer. Porém, eu acredito que a forma com que eu estou interpretando é a melhor forma, é a forma mais autêntica possível. Agora, cada um vai dar conta diante dos seus atos. Esses ministérios que dentro das suas rádios, dos seus canais de televisão, eles passam música do mundo e permitem que o povo ouça só para poder encher suas igrejas, eles estão errados. E a igreja vai encher, não vai crescer, vai inchar. E eles vão prestar conta diante de Deus. Aí o culpado aí nem não é só as amigas, são os líderes delas que estão ensinando errado. Elas não vão ter nenhuma culpa diante de Deus, mas quem ensinou elas a adorar errado é que eu creio que vão prestar conta diante de Deus, sim. Eu particularmente mantenho a minha posição. Se eu tiver, Deus me der hoje uma rádio gospel evangélica para o nosso ministério, um canal de televisão para mim, você pode ter certeza, eu quero é para fazer a diferença. Se for para ser igual, então fica no mundo mesmo. A gente está aqui para ser a diferença. Próxima pergunta. A paz do Senhor. Pode ser. Eu queria, assim, como tá falando que ouvir música do mundo é pecado, né? Então, quando quem toca instrumento sabe que quando aquele ali vem pra gente não tem como escapar. Tipo conservatório, que tá ali, tem que tocar o instrumento, né? As notas são música do mundo. Não separa ali músicas evangélicas, é claro, não tem aquelas letras, mas é do mundo, né? Tem que cantar no conservatório. Então, nesse caso, se torna pecado ou não? Não, aí não é pecado porque você está aprendendo. Aí foge do seu controle. Você não está ali para cantar e nem para adorar ninguém.
É igual na escola. Na escola, quando a gente vai aprender história, a gente é obrigado a aprender a teoria de Charles Darwin, que fala que o homem veio do macaco. Mas a gente aprende isso, mas a gente não acredita nisso. Então, quando você está no conservatório, eles ensinam aquelas notas musicais de músicas do mundo, só que cada regra tem sua seção. Ali você está ali para aprender, então você é obrigado a aprender aquelas notas para poder ser um músico. Mas quando você se tornar um músico, entenda, sua boca, seu coração, seu instrumento foi feito para adorar a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Próxima pergunta. Pai do Senhor, apóstolo, Pai do Senhor, irmãos. A minha pergunta é sobre The Voice Kids, esses programas que passam durante a tarde, assim, de show de calouros, etc. Queria saber, é certo a gente ver esse tipo de programa que passa essas músicas? Porque às vezes a gente até toma um candidato, uma posição que a gente gosta mais de um certo candidato, entendeu? Deixa eu te falar, eu não vou falar pra você que é errado você ver, porque às vezes tem gente que vê até pelo lado profissional. Ele assiste o The Voice porque ele é profissional, ele entende de música, então ele quer saber quem está cantando bem, quem está cantando mal. Então você assistir por uma questão de profissionalismo, eu não vou falar que é pecado, porque ficar endemonizando todas as coisas também não pode. Agora, o programa em si não foi um programa que veio para abençoar os kids, ou seja, as nossas crianças. Você observa muito bem. Se você for analisar, porque ninguém aqui tem acesso aos bastidores desse programa, os rituais que as crianças têm que passar para poder entrar ali no The Voice, entendeu? É outro. Por isso eu sou contra. Aliás, eu sou contra a Rede Globo em todos os aspectos, principalmente das novelas. Mas você assistir, por exemplo, você é músico, você está ali ouvindo porque você tem interesse em saber quem está afinado, quem não está. Enfim, aquilo não está entrando no seu coração. Se for uma questão profissional, beleza, você não está pecando não. Agora, se você estiver ouvindo porque você adora a Rede Globo, aí já se torna pecado também, aí não pode. Eu não concordo. Mas profissionalmente falando, eu acho que todo músico deveria ouvir essas hinos, essas coisas aí para poder ampliar os seus conhecimentos. Desde que você não use isso para satisfazer um lado mundano que o diabo quer colocar em você. Assim, em todos, né? A última pergunta, alguém quer fazer? A última pergunta sobre o tema músicas do mundo. Pai do Senhor, apóstolo, Pai do Senhor, igreja. Minha pergunta é simples, mas eu tenho que fazer, apesar da quantidade de crianças, vou tentar elaborar de uma forma bem tranquila. Já que vemos muito disso nas novelas e nos filmes, né, por que não trazer também, né, a posição de Deus, né, sobre a situação? O cristão, quando ele casa, Deus permite eles se conhecerem. E nós vemos que nos filmes, nas novelas, né, quando um homem convida a mulher para jantar e por aí demais, ele prepara o ambiente, vela, um macarrão, um jantar, né? E uma música suave. E o cristão, né? O verdadeiro adorador, nós tememos a Deus, né? Em adoração e em respeito, que o louvor e adoração, né? Nós temos que nos render aos pés dele, né? E dentro dessa questão, o cristão, que ele vai convidar uma moça para jantar, né, chamar ela para orar e demais coisas que vêm depois do casamento, ele pode preparar o ambiente com a música de adoração antes e depois do casamento, até propriamente dito, em todos os momentos. Precisa de pilha. Ele precisa de pilha. Pilha. Enquanto a pilha não acaba, deixa eu te explicar, Juliano. Eu entendi sua pergunta. É o seguinte, o que ele quis dizer é que a gente vê muito casal, o rapaz quer pedir a moça em casamento, ou às vezes até depois de casado mesmo, ele quer
criar um ambiente romântico, então os do mundo, eles pegam uma música do mundo, põem um fundo musical bem baixinho, faz um jantar à luz de velas com fundo musical do mundo. E se o crente pode fazer a mesma coisa com a sua esposa, você pensa, chamar a sua esposa, falar, ó, vamos preparar um ambiente aqui em casa, fazer um jantar para você, vou colocar um hino de adoração romântico de fundo, para a gente poder ter um ambiente agradável. É isso? Você quer dizer se pode? Claro que sim. Claro que sim, porque eu vou te explicar. Um casal de namorado, quando é namorado, se ele vai preparar um ambiente para ele pedir a moça em casamento e tudo, aí vai jantar, jantou, apagou as velhinhas e acabou. Vai embora para sua casa, cada um, e acabou. Agora o casal casado, ele vai ligar um som de adoração, não tem problema. E o que acontecer depois daí, no clima romântico, pode ser acontecer também no nível da adoração. Porque o que vai acontecer com o casal depois do jantar e do clima romântico, continua sendo agradável aos olhos de Deus, porque é casado, meu amigo. É casado. Então, o que você perguntou que vai acontecer depois do jantar, que eu já sei o que é, e para quem sabe ler aqui o Pinga é Letra, se for casado, pode. E pode colocar com adoração junto. Ou um forrozinho junto, desde que seja gospel, adoração a Deus. Entendeu? Porque, gente, a relação entre um casal agrada a Deus, é como um perfume que chega perante Deus. Vamos trocar aqui que você me gravou. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Esse aí é um hino que ele está cantando. No meio da igreja ele passeava. Ninguém fez pergunta aqui sobre ritmo. Pastor, eu fui numa igreja aí e lá uma pessoa cantou um hino para Jesus, só que o ritmo era forró. Aí eu fiquei pensando que eu já dancei forró, é pecado? Claro que não, irmão, Deus não está vendo o ritmo. O que chega diante de Deus não é o ritmo, é a letra. Ah, mas eu fui numa igreja e eles estavam dançando um rock. Mas você observou a letra? Você observou a música, a letra, que é o importante, você não quis observar. Aquele rock pode não ter sido bom para você, que às vezes você gosta mais de um forró, mas às vezes ganhou muitos jovens para Jesus. Então, para Jesus, lá no céu, o que chega não é o ritmo, se é forró, se é rock. O funk é uma coisa assim complicada, parece que tem que ter uns requebrados esquisitos, então aí eu não aconselho não, eu acho feio, eu particularmente acho feio, eu não faria. Mas um hino sertanejo, desde que seja hino, a letra dele, a essência dele, escute aqui, a essência dele é que vai chegar para Deus, gente. Não é o ritmo. Amém. Bom, a irmã ali pediu mais a última pergunta agora, definitivamente, sobre o tema músicas do mundo. Paz do Senhor, pastor. É só um Fala mais alto, complemento com a pergunta que o irmão Juliano fez. Para os casal apaixonado, hoje existe uma coletânea que chama Amo Você. Ela tem até o volume 17, então não precisa colocar a música do mundo. Então vai ter vários hinos só apaixonados. Então, existem cantores gospels que foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para gravar esses hinos específicos para o romantismo do casal. É diferente. Foi o Espírito Santo que inspirou eles. E são hinos bem românticos mesmo, que até são usados para tocar em casamento. Então não precisa colocar música, tem hino. Esse aí pode. Isso, até mas o motivo de que não precisa cantar cantar música mundana, porque os nossos cantores evangélicos já prepararam hinos para casamento, igual aquele, como é que fala aquele? Faz parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Então quem ouve um hino desse, que é um hino romântico, pra que ouvir Roberto Carlos? Ouvir pra quê? Eu vou ouvir. Quem canta essa música? Você? É a Cassiane. É a Cassiane. Pessoal, nós vamos entrar agora no tema piercings e tatuagens. Ô glória! Alguém tem dúvida sobre piercing e tatuagem aqui? Pode usar, não pode? Quem tem dúvida? Olha, rapaz, tem dúvida, hein?
Olha. Só que antes do pastor começar a falar sobre esse tema, eu queria chamar de novo a nossa irmã Samara, que ela vai dar mais uma louvada pro Senhor. Pra gente dar uma respirada. Em nome de Jesus. E nós já vamos entrar no tema piercings e tatuagens. Vai ser os dois temas juntos. Pastor, eu queria fazer uma tatuagem. Pode? Eu queria furar a orelhinha, colocar um brinco, um alagador. Queria pendurar um macaco na orelha. Pode? Nós vamos ouvir a irmã Samara agora, em nome de Jesus. Sim. Cumprimento a igreja com mais uma vez com a paz do Senhor, amém? De mudar qualquer situação. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. O Senhor te conhece. Não despreze o que Ele tem pra te dar. Antes de você nascer, Senhor anotou tudo sobre você, que você é dele, Ele não abre mão de você. Antes de você nascer, o Senhor anotou tudo sobre você, que você é dele, Ele não abre mão de você e faz cumprir as tuas promessas. Oh, glória a Deus, você é dele e Ele não abre mão de você. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor me libertou e ando nos seus caminhos. Tu és santo, Deus meu. Tu és santo, Deus meu. Tu és santo. Tudo Ele fez por você. Ele morreu por você. Não despreze o que Ele tem pra te dar. Antes de você nascer, o Senhor anotou tudo sobre você, que você é dele, Ele não abre mão de você. Antes de você nascer, o Senhor anotou tudo sobre você, que você é dele, Ele não abre mão de você e faz cumprir o maior propósito de Deus pra mim e pra você. É a salvação. Amém, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos agora entrar nos temas piercings, brincos, tatuagens.
E é isso aí. Então, só uma coisa, eu só vou responder enquanto todos estiverem nos seus lugares e prestando atenção. Porque senão eu falo uma coisa aqui, acontece igual naquela aula passada. Teve gente falando aqui que eu falei, nós falamos sobre sexualidade, né? Sexualidade. Teve gente que não escutou direito, porque enquanto eu dava o ensinamento, eles ficavam passeando lá. Se eu falando que eu falei que pode tudo, eu não falei isso. Não. Pelo contrário, eu falei que santidade até na cama, né? Então só responde se eu ver que tá todo mundo no lugar prestando atenção, olhando para mim. Caso contrário, eu paro a entrevista e espero até que todos se organizem. É polêmica, irmão. Eu preciso polêmica. só de alguém no telão ali, rápido, por favor. Tá. Então vamos lá. Sobre brinco, apóstolo, né? Eu vou falar agora que no Antigo Testamento existe uma cultura judaico-cristã, onde preste bem atenção, quando alguém não tinha condições de pagar uma dívida, aquela pessoa, ela virava escrava da outra durante 7 anos. E depois de 7 anos, aquela pessoa recebia a sua carta de alforria. Está no livro de Levítico. Só que, quando a pessoa decidia continuar servindo aquela pessoa, ela colocava um brinco na orelha em sinal de reverência ao seu Senhor. Ou seja, segundo a tradução judaica cristã, no Antigo Testamento, o ato de colocar um brinco na orelha era um ato de honra, não de humilhação, quanto muitas pessoas dizem. Então, no Velho Testamento, um ato de colocar um brinco na orelha, a pessoa estava dizendo: eu decido ser escravo do meu Senhor. Então, o brinco no Antigo Testamento, tanto para homens e para mulheres, podia ser colocado tanto no nariz quanto na orelha, era um ato de honra. Porém, nos dias atuais, as pessoas têm usado o brinco por uma questão de estética, por uma questão de moda, por várias condições. Diante disso, sobre o tema brinco e também piercings, o que o nosso apóstolo tem a dizer para a igreja? Então vamos falar primeiro sobre o brinco e piercings. Coloca aí no telão para mim Deuteronômio, capítulo 15, versículo 16 e 17. É polêmica, irmão. Gente, escuta aqui. Eu vou ensinar para você aqui o que está escrito na Bíblia. Isso não quer dizer que é o que a igreja digamos assim, obrigatoriamente a gente está obrigando alguém a nada. Porque tem gente que vai sair daqui hoje pensando que eu estou proibindo tudo, outros vão sair daqui achando que eu estou liberando tudo. E não é. Eu vou te ensinar um posicionamento bíblico, porque existe uma questão interpretativa nisso daí também. Achou aí? Deuteronômio. O que o Emílio acabou de dizer é o seguinte, é que antigamente os escravos, inclusive os escravos hebreus, eles trabalhavam por escravo às vezes por 6 anos. E se ele quisesse continuar sendo escravo, ele tinha que furar a orelha e colocar um brinco de argola, de preferência, para poder mostrar que ele era fiel àquele senhor. Você só esqueceu de falar que lá no Egito, os que gostavam de servir faraó também colocavam os homens brinco na orelha como sinal de que eles eram escravos. Aí todo mundo pegou isso, endemonizou, como se todo quanto é tipo de brinco fosse sinal de escravidão. Na verdade, o que a Bíblia fala em Deuteronômio 15, 16, 17, porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti, a tua casa pode estar bem contigo. Então, bem contigo. Próximo. Então tomarás uma ovelha e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre também. Assim farás a tua serva. Quer dizer, era um ritual, era uma tradição judaica em que o escravo
que queria continuar sendo escravo, furava a orelha, colocava o brinco em sinal de obediência àquele senhor. Então, com isso aí, muita gente pensa que o brinco é um sinal de escravidão. Nós temos outros versículos aqui também. Êxodo 32. Vamos lá, o Christian, vamos ver se é rápido. Êxodo 32, versículo 2 e 3. Enquanto ele vai achando lá, olha para mim, por favor. A gente tem que saber entender as coisas. A palavra de Deus diz lá, salvo engano, em Romanos, é Romanos, em que o apóstolo Paulo disse assim, olha aqui, gente, olha aqui, a resposta está aqui. Aquele que come legumes e não come carne, não fala mal do que come carne. E aquele que come carne e não come legumes, não fala mal de legumes. Você vai encontrar na Bíblia sobre essa questão de furar a orelha. Olha lá, ó. E Arão, Êxodo 32, 2 e 3. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, quer dizer, homens, usavam brincos. E eles não estavam mais lá no Egito. Ali eles já tinham sido o quê? Libertos do... E eles mandaram arrancar os brincos dos homens, das mulheres, dos filhos e das filhas e trazei-mos. Para quê? Vai no 3, filho. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão, e ali foi feito o quê? Um bezerro de ouro. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: havia um costume naquela época em que homem não tinha problema nenhum em usar brinco. E não era porque o homem usava brinco que ele era gay. Na época, eu estou falando de uma tradição judaica. E que o hebreu é que decidia se ele queria. E Deus não condenava ninguém por isso. Ou seja, ele antecipando a minha resposta. Biblicamente falando, você não vai encontrar em um outro lugar que fala que homem não pode usar brinco. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar aqui que nesse tempo o brinco era sinal de escravidão para aqueles que se rendiam ao seu senhor e faziam opção para continuar vivendo como escravos. Aí o que acontecia? Eles botavam brinco. E mesmo aqueles que saíram do Egito para continuar tendo uma vida com Deus, os seus filhos botavam lá um brinco na orelha. Aí vem aquela questão: o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia. Você vai ver isso aí na Bíblia. Você não vai ver versículos da Bíblia mais contundentes que falam se o homem pode ou não pode usar brinco. Então, o que eu digo para vocês? O que eu entendo que está escrito aí? Se para você, que tem uma visão, digamos assim, um pouco mais radical, você usar brinco, você não vai sentir bem, você é homem, então não usa. Não usa, porque isso não vai fazer bem para você. Se a sua família, vamos supor, seu pai e sua mãe falou: olha, eu não concordo com você usar brinco, você deve obedecer ao seu pai e sua mãe, porque aí não tem nada a ver com esse versículo. Você não concordando, desobedecendo, você vai estar desonrando. Então veja a questão de brinco para homem, não como pecado em si. Se eu falar aqui que é pecado, eu não tenho respaldo bíblico para dizer que é pecado. Mas se eu falar para você também que é correto, eu não posso falar. Por quê? Porque isso depende de quem está conduzindo. Quem está te conduzindo. Se o seu pai falou: não acho legal você usar brinco, você deve honrar seu pai e sua mãe, então você não vai usar. Agora, posso falar aqui, o pastor Ronan, o apóstolo, jamais colocaria um brinco na minha orelha. Por quê? Porque eu acho que é pecado? Não é porque eu acho que é pecado. É porque eu acho que não é conveniente para mim. O meu corpo não precisa de um brinco.
E não condeno um irmão que se converteu e não tirou o brinco da orelha. Eu não posso condená-lo. Nós temos um ali que tem um brinco na orelha. Diga-se de passagem, você é um rapaz muito elegante. Eu não posso condená-lo. Por quê? Porque o único passagem bíblica que eu tenho aqui. Mas calma, antes de você ficar pensando mal de mim, espera, porque no final eu vou te falar uma outra coisa aqui que pode mudar totalmente seu pensamento. Então, eu particularmente, se você perguntar para mim, você é homem, pastor, eu devo usar brinco? Eu vou dizer para você, eu prefiro que não. Que você é homem, não use brinco. Por quê? Porque não tem necessidade, isso não vai te acrescentar nada no seu corpo, a não ser uma vaidade a mais. Uma vaidadezinha. Você já veste bem, já tem essa carinha aí de anjo, já tem essa carinha bonita. Então, biblicamente, você não vai encontrar no Novo Testamento. Porque, deixa eu explicar, para você fazer uma regra, você tem que ter no Novo e no Velho. Aí você vai poder fazer uma regra. Por exemplo, quando a Bíblia fala no Velho Testamento, não adulterarás, não matarás. Isso está no Novo e está no... Quando fala para amar, está no Novo e está no... Aí criou-se uma regra, porque o Novo Testamento, que é a nova aliança, também disse isso. Aí a gente pode criar uma regra. Quanto a isso, não há regra. Eu aprendi a vida inteira, desde quando eu converti, que mulher não podia raspar debaixo das axilas. A mulher tinha que ir para a igreja com as axilas desse tamanho. Eu aprendi desde quando eu me converti, que isso foi 1980 e bolinha, eu era bem garotinho, que a mulher não podia raspar a perna. E hoje as mesmas igrejas que proibiam e que até excluíram muitas mulheres da igreja porque elas não aguentaram a floresta amazônica debaixo do sovaco, foram lá e rasparam, o pastor foi lá e excluiu. 10 anos depois ele descobriu, o Espírito Santo mostrou para ele que não é pecado mulher se cuidar, raspando as pernas, raspando as axilas. Aí como é que ele faz? Porque ele expulsou muita gente da igreja, muitas mulheres da igreja que rapou a perna, rapou as axilas, e essas mulheres desviadas acabaram desviando, e muitas delas até morreram no mundo, e consequentemente morrendo desviada, não foi para o céu, não é verdade? Aí o que acontece? Quem vai prestar conta delas? Aí o mesmo pastor que excluiu tanta gente da igreja por causa disso, hoje ele já fala que não tem nada a ver. Por quê? Porque o tempo passa, a mente abre. Então, como a questão do brinco, eu vou muito para aquela palavra que você mesmo falou no início de Paulo. Todas as coisas são livres, são lícitas, mas será que tudo convém? Será que convém? Não convém. Por exemplo, para mim não, mas se convém para algum jovem aqui, agora, eu tenho um pouco mais de restrição com brinco, para homem. Porque não é todos, viu, irmão? Não é seu caso, não. Entenda certo. Por quê? Porque se você for analisar, foi feita uma pesquisa por uma fonte cristã em que 50% dos homens que usam brinco, 50%, viu, irmão? Ainda tem 50% que tem uma certa tendência ao homossexualismo. Então, na dúvida, fica com a orelhinha quieta. Agora, se você está usando e está cheio de Espírito Santo e sabe muito bem o que você quer e o poder de Deus está na sua vida, eu não te condeno e não posso falar para você que é pecado só porque os escravos naquela época tomavam a decisão por si próprio. Não era Deus que falava assim, vocês têm que usar ou vocês têm que tirar, é eles que decidiam usar. Você não vai ver um versículo na Bíblia onde Deus mandou tirar e nem que Deus mandou colocar. Agora, a minha opinião é essa. Eu particularmente não usaria devido a essas questões. Mas chegar um jovem na igreja. Agora, existe a questão também dos exageros, viu, Emílio? Às vezes a gente fala assim, não, o jovem usar alguma coisa nesse sentido, mas tem uns que põem 2, 3 brincos em cada orelha, 10, né? Aí isso é feito tanto para homem como para mulher. Eu acredito que um brinco só. Então o que eu estou dizendo? Eu estou falando para você que eu concordo?
Eu estou te falando biblicamente que o único respaldo que a gente tem é esse. É esse. Não tem outro lugar que fala assim, é pecado. E também nem outro lugar que fala, não é pecado. Então a Bíblia diz que tem coisas que a gente tem que fazer com sabedoria para não escandalizar o nosso próximo. Amém. Agora, nós vamos começar a fazer perguntas. Muita gente já está levantando as mãos. Mas antes de eu passar para vocês, eu tenho mais uma pergunta. O senhor falou sobre brinco e piercing, porque tem muitos satanistas, tem muita gente que quer furar. Satanistas, ateus. Você falou santanista. Não, santanista não existe. Satanista. Ó, que fura aqui, que fura o nariz atravessado, que fura o queixo. Então, ele sai furando para todo lado. E o que o senhor tem para falar sobre o piercing? Umbigo, né? Muitas meninas gostam de fazer umbigo assim. Aí a gente, é muito simples, gente. Eu separei alguns versículos aqui, eu não sei se vocês... Eu não dá para ler todos, que o horário não dá. Então, depois eu leio, eu falo aqui, vocês leem em casa. Eu acho que tudo, essa questão, seja do brinco, seja do batom, para as mulheres... Homem não usa batom, aí é demais. Eu acho que tudo que é exagero, foge do natural, aí já é pecado. Então a própria mulher, o piercing, para mim o brinco é a mesma coisa. Agora você vai pôr um piercing na orelha, onde você vai atravessar a orelha, o nariz, quer dizer? Eu pergunto assim, apóstolo, o que vai te acrescentar isso no seu corpo? Agora, se eu falar para você também que é pecado, eu também estou errado. A Bíblia não diz isso. Então eu vou dizer o seguinte, é equilíbrio, temperança e fazer como diz o apóstolo Paulo, fazer tudo com ordem e com decência, tudo com equilíbrio. Não é só questão de brinco para mulher, ou seja homem, a questão é ordem e decência, é o tanto, é como vai usar. Agora, moderança, isso não é só para homem. Agora, você falou mulher usa piercing no umbigo, eu não sei para quê, mas eu não vejo necessidade. Eu acho assim que não é pecado, mas também não é necessário. Isso não é necessário, a gente tem que pensar se o Espírito Santo vai agradar. Se ele não agradar, ele não aprovar, é melhor não. Ó, nós temos que passar para as tatuagens, mas eu vou abrir agora algumas perguntas. Gabriel vai decidir para mim, tá? Primeira pergunta sobre o tema piercing e brinco, por favor. De novo. Né, o pastor falando sobre brinco em Ezequiel 16, Deus deixa até um recado para Ezequiel dar para o povo de Jerusalém, então incluía homem e mulher, né? Que diz assim no versículo 12: e te pus um pendente na testa e brincos nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: um apóstolo até muito conhecido, né? Nós gostamos muito dele, nós assistimos, né, até programa de televisão dele. Ele falou a respeito do piercing, mulher pôr piercing no umbigo. Ele disse lá que era sinal de amarração no ventre. Eu queria que o apóstolo falasse. Se Deus deu essa revelação para ele, um caso específico, porque tem caso que é específico, meu irmão. É igual a pessoa fazer uma tatuagem de um Exu caveira aqui no braço. Vai amarrar ele a vida inteira até ele se converter. Eu acredito que o apóstolo ter falado isso, que é um caso específico, onde ela consagrou o ventre dela a algum tipo de entidade e selou com um piercing. Então eu sou muito cauteloso com esse negócio de piercing e brinco. Mulheres usam brincos aí à vontade e tudo. Agora os homens, não estou dizendo que é pecado, mas evitem, porque tem coisa que parece que não bate. Imagina eu chegar aqui amanhã com um brinco em cada orelha, o que vocês vão pensar de mim? Fala a verdade. Não vai dar certo. Mas se eu chegar, você também não vai poder falar que eu estou em pecado, porque você não tem respaldo bíblico. Você acabou de citar um outro exemplo bíblico aí que fala que pode. Ou estou errado? Ele citou um exemplo ali em Ezequiel que fala que pode. Agora, nem tudo que pode me convém. Né? Quem concorda? Nem tudo que pode mas eu não posso falar não pode, ou é pecado. Eu digo o seguinte: filho, quem é de menor aqui?
homens ou mulheres, se a sua mãe ou seu pai te orientar a não fazer, obedeça a ele para você estar sempre debaixo de bênção. Porque aí a mesma Bíblia dizendo que pode ou que não pode, a desobediência ao seu pai vai trazer maldição. A sua mãe, ou desobediência vai trazer maldição à sua vida. Mas eu não posso ensinar nada aqui que não seja Bíblia. Tem pergunta, não? Próxima pergunta. Pastor, eu vou perguntar de novo. Eu tenho uma outra dúvida, porque em Isaías 3, versículo 18, fala que naquele dia o Senhor ia tirar os brincos, colares e assim vai. É muito texto, é muito grande, então eu não vou estar lendo. Então eu queria que o Senhor explicasse o que a palavra está dizendo sobre isso. Paulo ou Isaías? Isaías 3, Porque ela... Então, 18. deixa eu explicar. Quando você for ler um versículo da Bíblia, você tem que entender que a Bíblia é o seguinte, ela tem um versículo, esse versículo está dentro de um texto, e esse texto a gente tem que analisar dentro de um contexto. É preciso você ler todo o texto para saber o dia certo que Deus vai tirar isso aí. E o que significa cada uma desse negócio. Eu te aconselho, porque eu sei o texto que você leu. Se eu for ler ele todo para explicar para todo mundo, vai demorar muito. Mas depois que você ler ele todo, você vai entender quando é e por que Deus vai tirar. Entendeu? Porque cada texto tem que entender pelo contexto. De não pode pegar versículos isolados da Bíblia e fazer isso uma doutrina e sair. Não é o seu caso, é porque muitos pregam isso aí. Próxima pergunta, alguém quer fazer? Essa criança. Do Senhor. Apóstolo, o que é o pincer na vida espiritual? É a pergunta mais difícil. Na verdade, o que ela quer dizer é se atrapalha na vida espiritual. Se atrapalha, sim, se você acreditar e dizer isso aqui é pecado, eu não quero isso na minha vida porque o Espírito Santo não aprovou isso no meu corpo, aí vai atrapalhar a sua vida espiritual. Piercing quer dizer prego, né? Não é isso? Eu estou enganado. E o prego, ele tem um significado um pouco, né? Serve para amarrar, para prender. Por isso que eu não gosto muito de piercing, não. A não ser aqueles bem disfarçados que as pessoas põem no nariz ou no, sei lá, tem uns que é mais discreto, né? Mas eu não vejo necessidade. Porque uma mulher usar piercing no corpo inteiro, ela vai ficar mais atraente pro marido? Os maridos, quem é casado aqui? Levanta a mão. Rogério, você que é um presbítero, casado. Se a sua mulher encher-se de piercing no corpo inteiro, você amaria ela mais só porque ela encheu de piercing? De forma alguma. Renato, quem mais é casado aqui? Irmão Valdeir, Luiz Cláudio, Clayton. Então, fazer só por vaidade, repito, não é pecado. Agora, você começar a fazer o trem por vaidade, porque aquele ali vai provocar atração em pessoas até que nem é marido seu, aí, meu amigo, foge disso, porque não agrada a Deus, não. Próxima pergunta. Entendeu, filho? Ó, as crianças perguntando, gente, ó. Eu sou com a paz do Senhor. Amém. Eu queria saber o que é o brinco na vida espiritual do homem. Outra pergunta, igual da Yasmin, difícil. O que é um brinco na vida espiritual? Na verdade, ele não é nada, desde que, se você colocar, que eu sei que você não vai colocar, e o Espírito Santo vai te incomodar o seu coração e falar assim, isso não me agrada. E você desobedecer e continuar desagradando, aí vai atrapalhar a sua vida espiritual. Mas enquanto você estiver agradando o Espírito Santo, não é só com negócio de brinco, é com qualquer coisa, sua vida espiritual vai só crescer. Temos alguma pergunta a mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o tema piercings, brincos? Amém? Última tentativa? Amém. Então vamos falar agora sobre o assunto. Ah lá, o irmão. O irmão tem. Ô, glória. Olha lá, irmão.
Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. O senhor falou sobre piercing e brinco. No meu ponto de vista, eu acho que não convém. Porque o cristão já é muito banalizado. E se usar, eu já fui ter meu serviço. O cara falou, você tem 42 anos, agora que você foi pra igreja. Então, para esperar chegar aos 42, pra mim também. Então, não acho certo. Porque só sai com um piercing um piercing no umbigo, um brinco. Um brinco na orelha. O homem. O homem. Você sai de fora e fala, você tá vindo da igreja? Não é possível que você tá evangélico. Porque o evangelho é muito procurado, muito caçado. É por isso que tem um versículo na Bíblia, respondendo a sua pergunta, você fez uma afirmação. Eu não vou ler aqui onde é que está, porque não dá tempo, mas Jesus diz o seguinte, que é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele escandalizar. Então, se eu for usar alguma coisa que vai, de certa forma, escandalizar alguém, então eu vou ser responsável por aquilo. Então, às vezes, a gente que é cristão já é tão mal falado, é tão banalizado, ainda vai o homem encher. Então, para os que já têm, eu digo para você que, biblicamente, não é pecado. Para os que querem usar daqui para frente, eu aconselho a fazer como o Zé Antônio, não é legal. Ele cita o exemplo do trabalho dele. 42 anos de idade, você falou? E agora põe um brinco na orelha, chega lá no trabalho. Eu entendi sua colocação. Mas é porque é o seguinte, irmãos, a gente tem que entender que Deus opera. E 1 Coríntios 12 fala, escute, que o Espírito Santo opera em cada um como ele quer. Quando fala assim, não é só nos dons, é em tudo. É em tudo. Por exemplo, tem muita gente aqui que não vai num clube, que ele acha que se ele ir num clube, ele está pecando. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo. Se você ir no clube, na minha opinião, você não está pecando, desde que você não mundanize a sua vida lá. E desde que a roupa que você vai usar lá no clube não seja uma roupa que vai escandalizar a sua vida espiritual e mostrar todo o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Bom, Rogério, por favor. Rogério quer fazer. Pastor, a menina falou ali de Isaías, eu vim aqui ver, para entender o que é aquilo que ela estava falando. Aí o Senhor diz aqui, ó, voltando para trás, um pouco atrás daquilo que ela falou dos pins, naquele dia tirará, diz aqui o Senhor, diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com pescoços erguidos e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá por descoberto as suas nudez. Então quer dizer que ele mandou tirar todos os pinces, brincos, porque elas estavam usando isso para enfeitarem, para andarem enfeitada na rua. Igual árvore de Natal, né? Diferente. Parecendo buscando. Então, aí eu entendi. Então, aí por isso que eu falei, se você ler todo o texto, você vê aí que Deus está falando do quê? Dos exageros. Verdade. Não é da mulher usar em si ou do homem, é dos exageros. Aí ela busca visão para ela, né? Exatamente. Aí ela pode achar aí até pendência, até pecado aí no mundo, porque os olhares serão muitos, né? É verdade. O inimigo é grande. Obrigado, presbítero. Amém. Última. Tem mais alguma pergunta sobre o tema? Ó, última pergunta agora sobre do Melo. A última mesmo. Vamos passar para tatuagens. Paz, Senhor Apóstolo. Paz, Senhor. Para finalizar, acredito que ficou listo que o piercing e o brinco, né, pode ser usado e não pode ser usado, ou não pode ser usado. Porém, acredito que algo deve ser esclarecido, que existem pontos negativos que realmente não podem ser usados. Mas, né, como isso vai ser divulgado na mídia,
é importante que as pessoas saibam os momentos que podem e que não podem. Então, a Bíblia diz que o cristão, quando ele casa, o corpo do homem e a nudez do homem pertence à mulher e assim vice-versa. E muitas pessoas usam o piercing e o brinco em áreas do corpo que têm que estar cobertas, áreas íntimas. Então, neste sentido, muitos vão dizer, não, mas eu faço para o meu esposo, ou o esposo fala, eu faço para minha esposa, mas aí a sua nudez estará exposta ao profissional, estará fazendo, de repente, até a tatuagem, o piercing ou o brinco. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi. Você disse que tem mulheres que colocam nas partes íntimas porque o marido pede, ou porque ele ou deixa de colocar porque ele não quer. Existem os dois sentidos. A mulher coloca porque o marido pede, ou ela coloca por vaidade de si. Eu sou contra os dois casos. Se ela quiser colocar porque o marido pede, é um problema dela. Não tem nada escrito na Bíblia que não pode colocar. Mas eu sou contra porque na minha opinião, eu tenho restrição com relação a piercing, principalmente em regiões íntimas. Isso não faz bem para a saúde, é provado cientificamente que para a saúde é um erro, pode causar uma inflamação que pode levar até a morte, uma infecção pode levar à morte. Eu sou contra. E se o corpo da gente é o templo do Espírito Santo, você não pode machucar o seu corpo. Outra coisa, o piercing, ele machuca, seja nos órgãos íntimos, como em qualquer órgão. Se ele te machuca, se ele pode inflamar e infeccionar, usar para quê? Diferentemente do brinco. Por isso, contra piercing, eu tenho muito mais restrição, porque isso é uma inovação que veio agora e que, na minha opinião, para o crente, não vai acrescentar nada na vida espiritual dele, a não ser a vaidade. E a vaidade passa, né, gente? Rogério leu aí, vai chegar um ponto que Deus vai recolher tudo isso, porque chega, né? A mulher tem que ser vaidosa, tem que se maquiar, a mulher tem que vestir bem, tem que cuidar das partes íntimas. Mas aí ficar abusando um pouco disso aí, a gente vai fugir da Bíblia muito. Então eu sou contra os dois casos, seja por vaidade ou seja pedido do marido. Eu particularmente, a mulher fazer isso, fazer gosto pro marido e machucar o seu próprio corpo, acho que ela tem que ter amor a si próprio primeiro, antes de amar o marido. Os dois são uma só carne, mas se ela não ama nem ela mesma, imagina se ela vai amar o marido. Amém. Amém. Até mesmo porque, né, a nudez vai estar exposta a uma pessoa fora do relacionamento, que é o profissional que vai estar, né, perfurando o corpo. Mais um motivo para não usar piercing em lugares inadequados. Agora vamos pro final. O tema mais esperado, né, por várias pessoas, tatuagem. Bom, apóstolo, no livro de Levítico, a Bíblia declara o seguinte. Põe aí Levítico 19, 28. Nós vamos ler, mas lá está dizendo o seguinte, que no teu corpo não farás marca alguma, né? Está escrito no livro do Levítico, né? Nós vamos ler ali. Só que muitos crentes fazem, e vários ministros de louvor diante do Brasil têm tatuagens, né? Alguns pastores renomados, como Silas Malafaia, se posicionaram a respeito da tatuagem. E o senhor agora, a respeito de tatuagem, o que o senhor tem a dizer para a igreja sobre tatuagem? Só respondo se todo mundo estiver parado em silêncio olhando para mim, porque agora o tema é forte. E o que eu vou falar aqui, vocês têm que esperar até o final, porque eu vou falar o ponto de vista bíblico do Velho Testamento, e depois eu vou para o Novo. Irmãos, o único lugar na Bíblia que você vai ver sobre tatuagem é aqui, e se eu não me engano, mais um versículo que está em Apocalipse. Mas vamos ler aqui. O único lugar que fala é aqui: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Que a tatuagem machuca, tem que riscar, tem que... Está falando pelos não fareis marca alguma sobre vós,
eu sou o Senhor. Não é verdade? Ponto. Aí tem muitas pessoas que estão entendendo isso aí de uma maneira errada. O que acontece? Quem já ouviu falar na Bíblia de um Deus, pseudo-Deus, um Deus que era na verdade um demônio, que muitos serviam, chamado Baal? Quem já viu? Dagon. Então, o que é? Dagon é aquele demônio metade homem, metade peixe. Existe um outro que eu esqueci o nome, que era metade homem, metade cavalo. O outro metade homem, metade boi. Então eram deuses errados, demônios. Então todas as pessoas que serviam esses demônios faziam uma marca no corpo em homenagem a eles. O que é chamado de hoje de tatuagem. Por exemplo, quem era servo de Baal fazia a tatuagem do Baal, a foto dele no corpo, na barriga, na cabeça, no ombro, no braço do Baal. Quem gostava do pseudo-deus, que não é Deus, Dagon, ou qualquer um deles, faziam. Aquilo era uma forma de onde eles chegassem e eles vissem a tatuagem lá do Baal, eles sabiam que aquele ali era um profeta de Baal, era um servo de Baal. Então no livro de Levítico já fala, é o livro das leis. Moisés criou o livro, o livro de Levítico, no caso, melhor dizendo, o livro das leis foi criado com o objetivo de estipular regras. Por exemplo, não fazia mais sentido uma pessoa que cria no Deus vivo, no Deus de Israel, fazer marca. Vocês estão ouvindo, gente? Fazer marca de Baal, fazer marca de Dagon. E também eles usavam as tatuagens para cultuar os mortos, o que hoje é espiritismo puro. Então vamos supor, os antepassados deles que já tinham morrido, eles faziam marcas deles no corpo, marcas deles, para fazer o quê? Para cultuá-los, fazer culto aos mortos. Aí surgiu a tão questionada, endemonizando a questão das tatuagens. Então, o que eu digo para você? Existe a tatuagem e existe a tatuagem. Você não vai encontrar, a não ser aqui, outro lugar que fala que não pode usar ou fazer tatuagem. Mas se você for analisar, aqui não está dizendo que não pode. Está proibindo o livro de Levítico, tatuagem que eles cultuavam os mortos. Era uma homenagem aos mortos, aos antepassados deles, ou uma homenagem a um deus, Baal, ou Dagon, ou outros deuses que não eram Deus. Aí eles falaram, não faça nenhum tipo de marca no corpo, porque isso é uma homenagem a esse Deus. A isso, nos dias de hoje, o que está acontecendo? Estão pegando e fazendo isso como uma regra. Então, repito, por uma lei virar regra, você tem que ter respaldo no Velho e no Novo Testamento, para virar regra, para virar princípio. Então, se eu falar para você que você fazer uma tatuagem é pecado, eu estou mentindo, porque não é o que está dizendo ali. Mas se eu induzir você a fazer uma tatuagem, que é uma coisa que eu não vou fazer jamais no meu corpo, não porque eu acho que é pecado, porque a Bíblia não me dá respaldo disso, mas porque eu tenho que ser bíblico, eu tenho que, para mim firmar uma doutrina, eu tenho que ter base bíblica no Velho e no Novo, porque um depende do outro. Então o que eu vou fazer? Eu preciso te ensinar a verdade. Você precisa entender que não está dizendo ali que é pecado. No livro de Levítico, criou-se uma lei onde não faça
marca no seu corpo de homenagem aos mortos e nem homenagem a Baal, a Dagon. Então não vamos endemonizar as coisas, achar que todo mundo que fez uma tatuagem é do diabo, todo mundo que fez uma tatuagem agora é do capeta, tem que ir lá desmanchar. Não existe isso. Ah, pastor, mas eu fiz tatuagem quando era do mundo e eu arrependi. Arrependeu, Jesus já pagou, aquele ali não tem mais valor para você. Agora, se você agora é cristão, você vai fazer uma tatuagem. Não, eu quero fazer porque eu entendi pela Bíblia que dependendo da tatuagem não tem nada a ver. Então, se você entendeu assim, entenda direito. Você não vai fazer uma tatuagem lá de uma caveira. E a caveira, no espiritismo, simboliza o demônio. Você vai fazer uma tatuagem no seu corpo, vamos supor, de um dragão. O dragão também é o símbolo de um demônio. Serpente, uma serpente. Então, se eu falar assim, todo crente agora está proibido de fazer tatuagem, seja assim, Jesus te ama, seja assim, qualquer coisa, eu estou mentindo para vocês, eu não posso te enganar. Agora eu te pergunto, se você for ler antes desse versículo aí, você sabe o que está escrito nesse mesmo texto? Por favor, olha para mim. Eu estou pedindo, depois vai ter pessoas que vai sair daqui falando que eu falei heresia, que eu estou deixando as pessoas usar tatuagem. Eu estou explicando a Bíblia. Antes desse versículo, também está escrito nesse mesmo texto, sabe o quê? Que uma mulher no período menstrual, vamos supor que o período menstrual da mulher naquela época durasse 7 dias, ela tinha que ficar isolada num canto, sem ver ninguém. E toda pessoa que chegasse perto dela, não precisava nem tocar, era considerado imundo e podia ser até apedrejado. Vocês estão entendendo ou não estão? Então por que usa esse versículo e fala que não pode e não pega o versículo anterior que está falando a mesma coisa? Apesar que tem alguns irmãos aí que falam, pastor, esse daí deixar as mulheres trancadas uns tempos em casa sem falar nada, podia valer até hoje, né? Foi o Alex que falou isso para mim hoje. Ele não falou da dele, ele falou no geral, né? Então, se você for olhar no versículo anterior, olha lá, ó, no mesmo texto, para você não falar que estou falando heresia, o mesmo texto de Levítico, eu li o 28, olha o 27. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. O que está falando ali? Que não pode fazer barba, não pode nem aparar a barba. Então a minha barba tinha que estar desse tamanho. Se é proibido fazer tatuagem, então é proibido também fazer barba, porque no mesmo texto onde está proibindo fazer tatuagem é o mesmo texto que está falando que não pode aparar a barba e não pode também cortar o cabelo arredondando os cantos da cabeça. O que é cortar o cabelo arredondando os cantos da cabeça? Tem algum cabeleireiro aqui? Alguém que entende da área? Hã? Cortar baixinho, cortar arredondadinho, enfim. Então não pode? Então por que um versículo o povo pega? Esse aqui não pode, é do capeta. Usar tatuagem é do capeta, aí todo mundo quer pegar. Mas esse aí, ó, de falar que não pode fazer a barba, ninguém quer pegar. Ou é 8 ou 80. Se não pode usar tatuagem, então também não pode fazer barba, viu, irmão? E não pode também cortar o cabelo. Seu cabelo tem que ser igual de Sansão. Renatinho, o que seria de nós? Eu tô sendo sincero. Agora, se eu falar para vocês que é pecado fazer tatuagem, então também vou ter que falar, é pecado cortar o cabelo daquele jeito, é pecado fazer a barba. Mulher, quando está menstruada, tem que ficar isolada num canto até... Olha lá, bateu até palma. Irmãos, a mulher menstruada naquela época, ela era considerada imunda. Vocês não sabiam o horror que eles faziam com a mulher. Ela era imunda, não podia nem chegar perto. Tinha o vale das rejeitadas. Tinha que ficar lá, enquanto não acabasse o sangramento, todo mundo chegasse perto dela, podia até ser apedrejado. E se ela se intrometesse a besta em público, no período menstrual, ela podia morrer apedrejada.
Então, se for para trazer esse versículo da tatuagem e falar que todo mundo que usar uma tatuagem ou que fizer uma tatuagem é do diabo, então tem que pegar os outros versículos também. Porque não é pecado. Agora, vem cá, olha para mim. Não é pecado. Mas eu não vou fazer no meu corpo. Por quê? Porque eu não gosto, não me convém, eu não sinto bem. Eu não me sinto bem. Mas eu não posso te condenar se você fizer uma agora. Se você fizer uma tatuagem de uma serpente, de um dragão, de uma caveira, agora, existe muito isso, Emílio? Acho que vai surgir essa pergunta, negócio de namorado, fazer do nome da namorada. Vai surgir pergunta, agora faz pergunta a vocês. Vamos lá, gente, vamos direto agora. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, as mãos começaram a levantar rápido agora. Vamos lá, pode falar, pastor. Levando em conta que nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que o senhor fala a respeito? Então, a Bíblia fala, eu estou até com esse versículo em mãos aqui, eu não vou ler porque não dá tempo. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o que é o templo do Espírito Santo? A morada, o lugar onde ele mora. Então deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é um templo físico do Espírito Santo, que ele também está na igreja, no meio do culto. O que é isso aqui? Parede. Não, isso aqui na parede. Um telão. É um enfeite. Tá um enfeite. O que é aquilo ali? É um painel, é um enfeite. O que é aquilo lá? Na frente. É um painel, está enfeitando a igreja. Então o Espírito Santo não podia habitar aqui, porque aqui está cheio de enfeite. Olhando por esse lado. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, está falando de imundícia, pecado, fornicação, adultério, prostituição. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui é uma questão de pecado. É pecado? Biblicamente, não. É errado? Depende da comunhão com que um tiver com o Espírito Santo aqui. Vamos supor, se o irmão fizer uma tatuagem de uma borboleta no seu braço, eu não posso falar para você que é pecado. Eu até tenho tatuagem. Você tem? Eu tenho, fiz na época que as minhas meninas nasceram. Então, tem tatuagem. Se você fizer uma hoje, eu não posso falar para você que é pecado, mas também não posso falar para você que não é, porque tem coisas que é você e o Espírito Santo que vão dizer. Agora, se você fizer uma tatuagem de uma caveira, eu vou falar, irmão, isso aí é uma caveira. Caveira na Umbanda é um chucaveira. Você está com um chucaveira no seu braço. Então eu vejo muito por esse lado. O templo do Espírito Santo, nós vamos ser ele sempre. Independentemente se você está com brinco ou sem brinco. Agora, eu vou muito para o lado dos exageros. A Bíblia fala muito dos exageros. Tem gente que, vou fazer uma tatuagem ali, mas eu sou crente. Qual é? Vou fazer a estrela de Davi. Aí em vez de fazer uma, ela faz 10. Tá errado. Próxima pergunta. Pastor mais ou Renato. menos. Deu para entender mais ou menos, pastor? Alô? Pode colocar. E jogou mesmo, viu? Pastor, boa noite. Paz do Senhor para todos. Antes de eu me converter, eu fiz por vaidade uma tatuagem no braço. Fez o quê? Uma tatuagem. Infelizmente... Antes de você converter? Antes de eu me converter. É um dragão. Eu fiz, mas não sabia disso aí. Certo. E arrependi de não ter feito um leão, porque hoje... Se fosse hoje, você faria um leão. Eu teria feito um leão. Eu não teria problema nenhum. E como eu vou ficar com essa tatuagem agora pro resto da vida? Aí o que diz a palavra em Coríntios também, né, pastor? Me ajuda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez. Essa tatuagem que está aí, eu não sei do que é, mas é de um dragão que você falou. Você aceitou Jesus, Jesus já te purificou. Ela não tem poder nenhum no seu corpo. Agora daqui para frente, se você for fazer outro, que eu creio que não vai fazer, mas você pensa bem qual é o símbolo que você vai usar. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Irmão Kit quer fazer? Irmão Kit gosta de fazer pergunta. Vai, irmão Kit. Não, o que eu ia fazer a pergunta era o seguinte. Eu tô mandando ficar de pé, ué. É o seguinte.
né, que muitos dizem a respeito da tatuagem que tatuagem é pecado. Eu já ouvi isso em vários lugares, né? Não tô aqui para criticar ministério nenhum, mas eles dizem que tatuagem é pecado. Igual o irmão Renato falou que fez antes de converter, um dragão. O senhor explicou o que era estava falando em Levítico. Né? Se fosse assim, ele ia ter que amputar o braço, porque senão ele ia perder a salvação. Ou fazer tatuagem, isso aí é mais barato, né? E eu queria saber com o senhor o seguinte: se for realmente pecado, e quem fez? Não, como eu te falei, se for realmente pecado, eu já estou te afirmando que não é pecado. Eu estou te afirmando que é pecado da tatuagem que você fizer, e se você fizer fora de uma direção. Vamos supor, você é o Luiz Cláudio, você fala, pastor, eu não me sinto bem em fazer. Aí se você fizer, aí você está pecando. Que a mesma direção que o Espírito Santo está te dando, que ele quer te usar, pode ser diferente que ele quer usar a irmã Eliane. Então, para você é pecado aquilo que a tua fé te condena. Agora, os que já fizeram e se arrependeram, fica tranquilo, aquilo não tem mais valor, não precisa tirar, não precisa gastar dinheiro para tirar. Agora, o que eu estou querendo dizer, não é pecado. Passou para fazer uma borboleta na perna. Aquilo ali não vai te tirar nada e nem acrescentar nada. Então, se puder não fazer, não faça. Mas se quiser fazer, se não for nada antibíblico, eu não tenho respaldo bíblico para te falar que não pode, não está na Bíblia. Agora, a Bíblia ensina assim, que é onde eu quero chegar. Por isso que eu falei, todo mundo quieto, todo mundo em silêncio, para depois ninguém falar que eu falei heresia. Entendeu? Eu queria que todo mundo ficasse até o final. Tá respondido? Por enquanto? Próxima pergunta. Alguém quer fazer sobre tatuagem? A mãe Eliane. Paz, Senhor. Apóstolo, não vou ficar de pé não. Apóstolo, assim, igual você tá falando sobre tatuagem, a Débora, ela é louca para fazer no braço dela, mas escrito pai e mãe. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Então, é a mesma coisa, minha irmã. Pai e mãe, se é o nome do pai e o nome da mãe. É a mesma coisa. Eu não tenho, biblicamente falando, um exemplo claro para dizer que é pecado. Então depende dela com o Espírito Santo. Quem somos nós para condená-la? O que tem que ser evitado é ela fazer coisas inúteis. Ela vai escrever ou não pai e mãe? Então escreva pai e mãe. Não precisa escrever nos dois braços e no rosto e aproveitar o lance que já está lá no tatuador e fazer uma nas costas. Agora, gente, agora eu quero chegar onde eu queria. Presta atenção. O que a gente tem que entender é que a Bíblia ensina, não sei se vai dar tempo de ler, mas eu vou falar, que nós não podemos, nós que já somos crentes há muito tempo, fazer alguma coisa que vai levar algum irmãozinho que está começando agora ao tropeço. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 14, versículo 21. A gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que pode tropeçar com uma atitude impensada nossa. Então, às vezes, você sabe que tatuagem não é pecado, mas o seu irmão não sabe. E se você, como líder, fizer vai fazer ele tropeçar. E se você fizer ele tropeçar, você que vai ser cobrado diante de Deus. Então, na dúvida, é melhor não. Mas eu não posso falar que é pecado, porque não é. Não é. É a partir do momento que você, por causa do que você fez, a forma impensada, fez alguém tropeçar, fez alguém cair. Entendeu? Porque você pregou a vida inteira contra a tatuagem, que é do diabo. De repente você me aparece com 3. Vai tropeçar uns 4, 5 pessoas, vai ter que desviar por sua causa. Aí Deus vai cobrar de você. É por isso que eu não uso, mas não posso condenar ninguém de usar. Se o Emílio fala para mim, pastor, eu vou fazer uma tatuagem aqui no braço, escrito assim, Jesus. Ele pode fazer? Não tem nada que fala que pode, também não tem nada que fala que não pode. Na minha opinião, ele pode fazer, desde que Jesus não esteja só no braço dele, esteja primeiro no coração dele. Mais alguma pergunta sobre tatuagem? Escrever Jesus no braço é fácil, eu quero ver tê-lo no coração. Né? Alguma pergunta sobre tatuagem? Alguém quer fazer? Lá, ó. Só um minutinho. Romanos. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Ou seja, tem coisa que a gente faz que a gente sabe que não é pecado, mas aquele irmãozinho que está começando agora
vai se escandalizar nisso através de você. Então é bom que você não faça por causa dele. Quem está entendendo, gente? Quem está escandalizado com as minhas respostas? Você achou que eu ia sair daqui proibindo tudo? Eu não estou proibindo nada. Eu estou falando da Bíblia. Agora cada um é responsável pela sua atitude. Você tem o Espírito Santo. Pecado? Não é. Agora, se é errado ou não, é o tipo de tatuagem que você vai fazer e a sua vida com Deus. Pronto. Mais uma pergunta? Uma vez eu ouvi falar assim, que toda vez que a gente faz uma tatuagem, a gente atrai um demônio pra vida da gente. Aí, tipo assim, uma tatuagem que não tem nada a ver, assim, só porque é bonitinho, alguma coisa assim, aí talvez assim, ia receber uma benção, não recebeu porque fez aquela tatuagem. Tem alguma coisa a ver isso? Não, quem te falou isso não sabe nem onde está escrito isso na Bíblia, não está escrito isso. Religioso, né? Ele está andando pelo espírito da religiosidade. É uma tatuagem que não tem nada a ver, não atrai demônio. Não, como? Eu ouvi falar que cada um... Se a pessoa que te falou me provar pela Bíblia que a tatuagem vai atrair demônio, essa tatuagem, aí eu vou entender e vou pregar contra a partir de hoje. Veja bem, gente, eu não estou mandando todo mundo sair fazendo tatuagem, não. Seja equilibrado. Eu particularmente, pastor Ronan, não faço uma tatuagem no meu corpo, não porque é pecado, mas por questão de princípios meus. Agora, se eu for usar a Bíblia, é isso aqui, não tem meio termo. Agora, a pessoa que te falou isso, manda ela provar pela Bíblia. Onde que está atraindo demônio? Se ela me provar que atrai demônio por causa do livro de Levítico, eu tenho 200 versículos mostrar para ela que o livro de Levítico era o livro da lei para o povo judaico, para acabar com a tradição judaica de não marcar o corpo por causa de Baal, Dagon e os mortos. Naquela época a tatuagem era culto aos mortos. Tá faltando uma pergunta fundamental, hein? Mais alguém tem aí? Mais alguma pergunta sobre tatuagem? Alguém? O senhor quer comentar mais alguma coisa? Eu quero comentar o seguinte, uma coisa que isso aí eu não concordo mesmo. Se tem alguém aqui que tem, desculpe o que eu vou falar. Ainda há tempo de você não fazer mais. O namorado tá namorando com a namorada, é lógico. Aí ele vai e faz uma tatuagem com o nome dela. Escreve o nome dela aqui. E onde ele vai? Vai jogar a bola, faz um gol, mostra. Isso aí não é nem questão de ser pecado. Isso é questão de, desculpa o termo, o Emílio usou o termo idiota. Mas o termo idiota é muito feio, rapaz. Você para de falar a palavra de baixo calão aqui. Isso é burrice. Não, eu não concordo nem casado. Não concordo. Ah, mas é casado. Você tem que ter... O seu amor pela sua esposa está aqui, não está aqui. Não está na barriga. A namorada ou namorado que escreve o nome do namorado, eu estou falando burrice, vocês me desculpem o termo, porque na época você não sabia. Agora você sabe. É burrice, sabe por quê? Porque, e se não der certo, se esse namoro não for de Deus, como é que você vai fazer? E outra coisa, você já está partindo para idolatria. Você está idolatrando o namorado, ou o namorado idolatrando a namorada. Não concordo. Eu concordo sim com a tatuagem, porque não é pecado. Se você aparecer aqui amanhã com uma tatuagem bíblica que não vai te escandalizar, agora, um camarada na internet aí querendo explicar sobre tatuagem, com a cara toda tatuada de teia de aranha, de tudo, vai querer dar lição de tatuagem. Gente, o pastor Silas Malafaia, que é considerado um pastor mais radical do Brasil, ele falou claramente, falou, gente, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala contra a tatuagem, não ser Levítico, por causa desses deuses estranhos. Então o que eu estou dizendo? Eu estou mandando você fazer? Não, mas também estou falando para você não fazer? Eu estou falando para você buscar o Espírito Santo, que quem ora tem discernimento. Agora, não faça uma bobeira dessa de colocar o nome do namorado, da namorada, nem do marido e da mulher, porque não porque não pode pôr, mas não adianta.
Não adianta, às vezes põe só para mostrar para os outros. E lá em casa é um pé de guerra. Em casa briga, xinga, dá panelada na cabeça um do outro. Aí depois que pastor, mas eu já fiz. Beleza, Jesus já te perdoou. Da partir de agora não faça mais. Porque você nem sabe se esse namoro é de Deus. Você ainda vai orar muito para saber se é da vontade de Deus. Amém, queridos? Todas as dúvidas foram esclarecidas. Teve uma época, Emílio, que eles estavam endemonizando tanto a questão da tatuagem, gente, que eu cheguei a dar nos nervos sobre esse negócio. A pessoa não podia fazer um pontinho, podia escrever Jesus em nada, que a pessoa virou do capeta da noite, de anjo virou do capeta da noite para o dia. Agora os nossos olhos estão se abrindo e a gente está entendendo que não é assim não. Tem que ter controle, domínio. Quer fazer uma tatuagem da estrela de Davi? Nunca faça de estrela de 5 pontas, né, pastor? Que é do diabo. Mas a estrela de 6 pontas é a estrela de Davi. Faça. Quer fazer da bandeira de Israel? Faça. Quer fazer a tatuagem leão de Judá? Mas pequenininho, uma coisa assim que não vai chamar atenção. Senão começa a ir tudo para vaidade. Aí sim. Agora, pastor, eu era lá do mundo, eu não sabia. Eu tenho uma tatuagem no braço, pastor, da Nossa Senhora da Aparecida. Nossa, não, é bandeira de falar, você entende, né? E como é que eu faço? Agora que você veio para Jesus, Jesus te perdoou, não tem como tirar, aquele ali já está anulado, quebrado, em nome de Jesus. Mas agora que você é crente, você não vai fazer de novo, vai? E não é só da Senhora da Aparecida, nem da Abadia, nem da Senhora do Carme do Paranaíba, não. Você não vai fazer tatuagem nem do apóstolo, nem do Emílio, nem do Neymar. Antes que seja a pergunta, pastor, Neymar é meu ídolo, fazer uma tatuagem dele. Aí eu considero pecado. Aí, eu não precisa nem de Levítico, é pecado, porque você está idolatrando o Neymar ao ponto de botar o nome dele no seu corpo. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Queridos, brincadeira, viu, gente? Nós estamos fazendo isso para trazer esclarecimento para a igreja, porque igual o pastor falou, muita gente acha que muita coisa é pecado, irmãos. E pecado, irmão, às vezes a gente peca de pensar que o irmão está pecando. Que antes de você querer julgar o irmão, tirar a trave que está no seu olho, né? Você quer julgar um cisco que está no irmão, mas tem uma trave desse tamanho que está no seu olho. Então é para isso que a gente faz os papo reto. Não é para causar polêmica, é para trazer esclarecimento à igreja. Não é? Não é que o pastor falou que é para os filhos sair fazendo tatuagem, não é isso. Se a sua mãe e seu pai, né, apóstolo, não gostam de tatuagem, eles acham feio, sua mãe e seu pai, honre eles, porque a Bíblia fala que o primeiro mandamento é a honra. E se você não honra pai e mãe, os seus dias na terra são diminuídos. Então, se por honra, você é louco para fazer uma tatuagem, mas o seu pai e sua mãe, os dois, não concordam, mesmo que a Bíblia não proíba, mesmo que aí é pecado, irmão, porque você está desobedecendo seu pai. Papai fala assim, ó, meu filho, papai vai ficar muito triste se você fizer uma tatuagem, eu não queria que você fizesse. Irmão, enquanto ele for vivo, não faz. E até em memória, né, pastor? Em memória a vida dele, não faça, porque você vai magoar ele, você vai entristecer o seu pai e a sua mãe. Então não faça, irmão, se for entristecer é pecado. Agora tem pai que não tá nem aí, tem pai que o filho já nasce, ele já leva lá no tatuador, tatue. E não é pecado, porque o pai... Tatue, não é pecado. Então, queridos, é isso, amém, queridos? Esse foi mais um Papo Reto, eu peço desculpas, irmãos, o horário. Alguém quer fazer uma pergunta? Raquel, você tá caladinha? Rogério, a Eliane já fez, os jovens aqui, essas jovens desse lado de cá, irmã Sueli, pastora, só quer fazer alguma pergunta? Pode. Concordou? Tá tudo ok? Não vamos esquecer, né, Emílio? Todas as coisas são livres, mas nem tudo convém ao cristão. É pecado? Não. Se você parecer aqui escrito assim, Jesus te ama, eu não vou te condenar se você fizer uma tatuagem, mas eu vou querer saber uma coisa, ele está só aqui ou ele está aqui também no coração? Né? Senão você escreve no braço assim, eu sou de Jesus, aí chega lá fora, você só faz coisa errada, aos outros lendo seu braço, aí você está falando que é de Jesus e está prostituindo aqui fora, aí você está escandalizando o nome do Senhor. Então, se for para fazer alguma coisa que simboliza Jesus, pense bem. O Emílio falou uma coisa certa. Por mais que a Bíblia
fale que não é pecado, se o seu pai ou a sua mãe não quiser que você faça, não deixar você fazer, por mais que a Bíblia diz, não fala nada a respeito, não faça em honra ao seu pai e à sua mãe. Entendeu? Porque aí você vai estar pecando da mesma forma. Agora eu dizer que é pecado, que se algum jovem chegar aqui escrito Jesus, agora não vai fazer Jesus na testa, né? Tem que ter um lugar certo para fazer as coisas. Mas o assunto aqui não é onde vai fazer, é se pode ou não. Tá respondido? Não, nós vamos fazer mais temas polêmicos, né? Nós vamos fazer outros papos retos, mas esse foi mais um papo reto, né? Tema tatuagens, piercings e músicas do mundo. E eu agradeço a presença dos irmãos.